Olá, minha gente, todos bem? Espero que todos estejam ouvindo muito bem essa live. Eu estou com o microfoninho de lapela aqui, porque hoje eu estou sozinha na live, como eu tenho feito esses encontros às 11h30 da manhã, que é um quadro agora, a partir de hoje, específico sobre dicas da Cá. Como que a gente monta esse quadro aqui? Esse quadro é totalmente baseado nas perguntas que eu tenho recebido das pessoas, tanto no meu WhatsApp, quanto no meu Instagram, no meu direct e nas caixinhas também de pergunta. Ontem eu abri uma caixinha de pergunta e eu fiquei até entusiasmada, porque foi a primeira vez que eu recebi algumas perguntas. Eu recebi no total, num domingo, né, gente, à tarde, eu recebi no total 6 perguntas, que praticamente já conseguiu rechear essa minha semana de dicas para a gente trazer aqui. Mas eu escolhi uma específica, que eu vou até trazer aqui para vocês, que essa eu curti muito, porque essa tem muito a ver comigo, que é a minha dica para quem é perfeccionista, tá? Então, é isso que nós vamos trabalhar hoje. Amanhã, quarta, quinta e sexta, nós vamos trabalhar com as perguntas que me mandaram na caixinha. E tem perguntas bem interessantes, tem perguntas sobre qual é a minha dica para manter um casamento longo e feliz como o meu. Eu estou casada há 20 anos. A felicidade eu deixei para a pessoa que me perguntou, acho que ela vê as minhas postagens no Instagram, e aí ela considera o meu casamento muito feliz. Não que não seja, mas também tem perrengue, e aí essa pessoa pediu que eu falasse um pouco mais do casamento. Teve questões sobre o desafio, né? Pessoas me perguntando sobre como encaixar coisas de atividade física e tudo mais, mas é esse o objetivo de segunda a sexta-feira, é a gente tratar um tema que você que está assistindo me passar para a gente tratar aqui. Oi, Ideia. Oi, Diógenes. Estou feliz que vocês estejam aqui comigo. E também essa live de segunda a sexta, às 11h30, ela está aberta para a gente poder conversar com outras pessoas. Então, se vocês estiverem à disposição, é só me falar, Kátia, terça, quarta, quinta, eu estou disponível, vamos conversar ao vivo e a gente conversa. Eu adoro quando tem live com 2 pessoas, porque eu acho que fica muito mais dinâmico. Tudo bem? Combinado? Se vocês tiverem afim, Ideia, Diógenes tem me prometido há algum tempo de fazer uma live comigo, essa pode ser a oportunidade. A Deia hoje está lavando o carro, beleza, hein, Deia? O meu estava limpinho, mas eu sujei na semana passada. Esse assunto te pegou, Diógenes? Pois é. Você sabe que semana passada eu fiz uma live de uma pessoa que ela falou sobre controle excessivo e eu já respondi a pergunta dela sobre as listas e já deixei publicado no meu IGTV. Esse tema não veio dessa pessoa, mas tem muito a ver sobre esse assunto do controle, tá? Então, vamos lá. Vamos começar sobre quem eu sou, se eu sou perfeccionista. Sim, eu sou uma pessoa que tendo ao perfeccionismo. Isso é uma coisa que eu tenho trabalhado demais há alguns anos para reduzir essa minha necessidade de tratar tanto o macro, tanto as estratégias que eu gosto muito, mas também ficar trabalhando nos micros, tá? Eu fico trabalhando, deixa eu só dar uma atualizada aqui. Eu também gosto de ficar trabalhando no micro das coisas. E isso é muito de quem é perfeccionista, né? A gente vai nos detalhes, a gente fica olhando todos os detalhes e pior, a gente só consegue liberar alguma coisa quando a gente tem certeza absoluta do resultado. Então, isso é como eu descrevo o meu perfeccionismo. Da onde surgiu o meu perfeccionismo? Isso é uma coisa que eu dou uma dica para quem se considera perfeccionista. Dá uma olhada como foi a sua infância. Como que você era na sua infância, tá? O meu exemplo é muito claro e isso acontece com a maioria das pessoas que tende a ser perfeccionista. Eu sou a filha mais velha, tá? Minha mãe casou e eu nasci, ela era muito jovem. Então, ela estava em formação ainda. Eu nasci, ela tinha 18 anos. Minha mãe casou com 16 anos, super jovenzinha. Então, ainda era uma pessoa em formação e com uma criança para que ela pudesse educar. Eu fui um bebê
que chorava bastante, dei muito trabalho no meu primeiro ano de vida. Quando eu comecei a entender que eu seria muito mais amada, muito mais aceita, sendo uma pessoa que realizava e que resolvia as coisas para não dar trabalho, isso passou a resolver muito da minha vida. Então, em casa, eu era uma filha, depois que eu passei dessa fase do choro, aquela filha que não dava problema. Então, se eu tivesse uma dificuldade, tivesse uma necessidade, eu pouco reclamava sobre aquilo. Eu ia buscar soluções para resolver aquilo, tá? Não que eu fosse perfeita, tá? Mas na minha cabeça, eu tinha que ser perfeita para ser amada. Na escola, eu percebi que quanto mais notas altas eu tinha, menos encheção de saco eu recebia, tanto dos professores, dos colegas, mas principalmente da minha família. Então, eu precisava ser aluna nota 10. Eu falo hoje, e quem me acompanha sabe que eu uso muito esse termo, eu pago os meus boletos, eu sempre pago os meus boletos antes para não ter encheção de saco. Então, eu era uma excelente aluna, era sempre a primeira, segunda da sala, tirava notas muito boas para que eu não tivesse encheção de saco. Qual que era o meu boleto? Era a nota. Qual que era a minha recompensa? Poder ser amiga da turma mais zoeira da escola sem ninguém reclamar de mim. Então, eu rachava de estudar porque as pessoas acreditam que... eu ouço às vezes, mas você é muito inteligente. Não sou, gente. Não sou muito inteligente. Quem convive comigo sabe que às vezes eu tenho muita dificuldade de conexão dos assuntos, eu tenho dificuldade de aprender alguma coisa que seja muito difícil, mas eu sou extremamente dedicada, que isso é o perfeccionismo, tá? Então, essa parte é a parte boa do perfeccionismo, né? Ele me ensinou a pagar os meus boletos para não ter encheção de saco. Na minha vida profissional, eu sempre fiz isso também. Primeiro eu pago os meus boletos, primeiro eu faço tudo que tem para ser feito com perfeição, com dedicação, para depois chorar as minhas pitangas, tá? Aí começam as coisas ruins, né? Eu acho que talvez vocês já detectaram qual é a coisa ruim do perfeccionismo, né? O perfeccionista, ele é um ser arrogante. E eu posso falar sobre isso porque eu sou perfeccionista. E eu tenho um traço de arrogância muito forte comigo, tá? O perfeccionista, ele quer que o mundo o reconheça como perfeito. E ele morre de medo de errar, de escorregar e deixar de ser aceito. O perfeccionista acredita que só ele sabe fazer as coisas bem feitas. Quando ele libera a ação, a atividade para uma outra pessoa, aquela pessoa não vai conseguir ser tão perfeita quanto ela. Essa é a arrogância do perfeccionismo, do perfeccionista. Ele é arrogante por si só. Da onde nasce essa arrogância? Porque ele acredita realmente que ele é perfeito? Não. O perfeccionista tem muito medo da não aceitação. Ele morre de medo de não ser reconhecido como perfeito. Olha as coisas malucas que a nossa mente faz, tá? Então, o perfeccionista, ele acaba sendo arrogante, né? Só que é por insegurança. E aí, dentro do perfeccionismo, podem surgir algumas síndromes que são bem preocupantes, como a ansiedade crônica, como síndrome do impostor e até uma depressão aí mais forte dentro de quem é perfeccionista. Então, quando alguém te perguntar quais são as suas qualidades, não responda perfeccionismo, porque hoje já se sabe, principalmente no ambiente de trabalho, que quem é perfeccionista tende a não ser muito eficiente, porque ele fica muito preocupado com todos os detalhes e pode acabar postergando uma entrega. E no ambiente corporativo, no dia a dia, no trabalho, o excelente, ele é inimigo do bom, porque dentro do mundo corporativo, dentro do mundo dos negócios, não é nem do mundo corporativo, é dentro do mundo dos negócios, o feito é melhor do que o não feito, tá? Então, vê se você se encaixa nessa descrição que eu estou falando. O perfeccionista tem
milhões de projetos muito legais, muito mirabolantes, mas todos dentro da gaveta. E quando ele vê alguém que fez aquele projeto na prática, ele começa a colocar, tá vendo? Se fosse para fazer desse jeito, eu teria feito. Olha lá, a Déia está falando que acaba não trabalhando bem a divisão em equipe. Com certeza, um líder muito perfeccionista não consegue distribuir bem as tarefas, ou então perde muito tempo revisando as tarefas já feitas. Não que o líder não tenha que dar uma conferida, dar uma olhada, não é isso. Mas o perfeccionista, ele entra nos detalhes dos detalhes, tá? Mas voltando, que eu estava falando, né, do perfeccionista, ele é aquele cara que ele tem trocentos projetos. Nossa, se eu tivesse uma loja, eu faria isso, isso e aquilo. Nossa, se eu tivesse uma loja de bolo, se eu tivesse uma sorveteria, se eu tivesse... Ele tem milhões de bons projetos na cabeça. Só que eles todos estão engavetados, porque a pessoa não tem coragem de se entregar, de se dedicar a algum projeto, porque ela espera o momento da perfeição. Então, para eu abrir a minha loja de bolos, eu primeiro preciso ter um ponto adequado, ideal. Não que isso não seja necessário, mas ele tem que ser excelente. Eu preciso ter dinheiro sobrando para investir no meu negócio. Eu preciso ter um sócio que entenda de confeitaria mais do que eu, porque eu não sou perfeita em confeitaria. Eu faço meus bolos caseiros, mas eu não sou perfeita em confeitaria. Eu preciso... E aí começa. Preciso. Isso, assim, passa-se dias, semanas, meses, anos, e aí a vizinha vai lá e abre na esquina, na garagem, uma lojinha de bolo caseiro, com bolo de fubá e bolo de milho, e começa a vender muito. E aí, o que você, como perfeccionista, pensa? Se fosse assim, até eu teria feito. Olha lá, tá vendo? Até que o bolo não é tão bom assim. Isso vai durar pouco. Vocês entenderam qual que é a grande armadilha do perfeccionista? Tá? Bom, então eu já descrevi, né, o perfeccionista, e a Déia já contribuiu aqui com o gestor perfeccionista, que é muito complicado, e eu detalhei aqui um possível empreendedor perfeccionista. E na vida pessoal, como que o perfeccionista trabalha, né? Como que ele atua, como ele se comporta? É muito difícil você ter uma mãe, um pai ou um companheiro ou uma companheira perfeccionista. Porque você vai ter a sensação de que nunca você vai chegar à altura dos pés daquela pessoa. A Déia fala assim, meu Deus, acho que eu estou um pouco assim. E eu já vou falar do meu exemplo, tá, Déia? E você relacionar com uma pessoa que é perfeccionista é muito difícil, porque você tem a sensação de que você nunca vai chegar aos pés dessa pessoa. Então, se você tem que contribuir, ajudar, por exemplo, nas atividades da casa, fazer alguma coisa que você quer fazer, você tem medo de seguir, porque essa pessoa vai dizer que você não fez do jeito que deveria ser feito, tá? Oi, o traz para... Como que é? Traz para a roda com o Fábio. A gente tem uma live marcada no YouTube, né? No dia, acho que 2 de fevereiro, não é mesmo? Fiquei feliz de você entrar aqui de novo nas minhas lives para ver os assuntos que eu estou tocando. Então, é muito difícil você se relacionar com alguém que é perfeccionista no dia a dia. Porque tudo que você entrega, você tem a sensação que a pessoa falou, poderia ter sido melhor, poderia ter sido melhor. No relacionamento afetivo, né, o perfeccionista usa esse sintoma, tá, para se proteger de uma relação mais aprofundada. Tá? O perfeccionista usa esse sintoma para se proteger de uma relação mais profunda. Ele tem medo de se entregar totalmente ao parceiro e o parceiro descobrir que ele não é perfeito, que ele tem muitos probleminhas, que ele não consegue ser completo do jeito que ele gostaria de ser para o parceiro. Vocês entenderam? Eu gosto muito do que o Gui Fati fala, que assim, é da encrenca. Vocês entenderam o tamanho da encrenca de se relacionar com o perfeccionista? Porque, ao mesmo tempo que o perfeccionista está exigindo muito, ele está com medo de se entregar.
porque ele tem medo que o outro descubra que ele não é tão perfeito desse jeito. Bom, qual que é a grande sacada para a gente mudar esse jogo? O primeiro de tudo é realmente descobrir e entender se você tem o sintoma do perfeccionismo. E se você tem esse sintoma, você identificar e reclassificar esse sintoma não como uma qualidade. Lembra que eu falei que quando eu era pequena, eu queria ser aluna perfeita e que isso me trouxe muitos benefícios, muitos elogios e muita aceitação? Esse traço do perfeccionismo foi muito difícil de ser identificado porque eu considerava o perfeccionismo como uma coisa boa, como uma qualidade e não como defeito. Só que chegou num momento na minha vida, nesses 2 últimos anos, que o perfeccionismo travou a minha vida. Na verdade, não só nesses 2 últimos anos, tá? Eu vejo assim como meus últimos 4, 5 anos, que uma das crenças que me limitou muito, que não me deixou crescer, que não me deixou voar mais alto, foi o perfeccionismo. Porque eu queria ser tão perfeita, que eu criticava o mundo ao meu redor. Teve uma fase da minha vida no mundo corporativo que eu criticava do porteiro ao presidente. Todo mundo estava errado, inclusive eu, tá? Então, essa foi uma crença muito difícil de eu conseguir trabalhar. Muito, muito difícil. Então, você precisa entender da onde vem o seu perfeccionismo, reclassificá-lo não como uma qualidade, mas como uma crença que te limita e começar a trabalhar em cima disso, tá? Então, todas as vezes que você não conseguir concluir uma tarefa ou se pegar criticando alguém que concluiu a tarefa que você gostaria de fazer, você tem que parar e fazer algum exercício de autoconhecimento, de autotrabalho. Eu trabalho muito com a terapia, eu faço terapia uma vez por semana, isso me ajudou muito. E nesse momento eu incluí o Ho'oponopono das limpezas das minhas memórias. Isso também tem me ajudado demais. Eu até acredito que eu precisava do Ho'oponopono lá atrás, porque daí o tratamento teria sido mais rápido e mais veloz, tá? Mas talvez eu não tenha me aberto para isso lá para trás, porque eu não tinha ainda reclassificado o perfeccionismo como um defeito e não como uma qualidade. Gente, passou um helicóptero aqui, eu não sei se deu problema aí no som, tá? Aí o Diógenes falou assim, a vida com mais leveza é bem melhor. Com certeza, Diógenes, mas o problema é que o perfeccionista fala isso da boca para fora. Quem vê o perfeccionista falando, nossa, eu medito, eu faço yoga, eu tomo os meus florais, e eu faço tudo isso, tá? Não sabia qual era o vulcão que estava dentro de mim, né? O ano passado inteiro, quando eu chegava aqui no cowork, eu parava lá na igreja e falava comigo mesmo, o que está me travando? Por que eu não consigo fazer algo tão simples? Tá? E era realmente a questão do perfeccionismo. Bom, esse é o primeiro passo. Ou você reconhece isso como um problema para ser retrabalhado, ou você não vai sair dessa procrastinação das coisas que precisam ser feitas, tá? O segundo passo, depois que você já considerou que isso é uma questão a ser trabalhada, um sintoma a ser trabalhado, é você arranjar um apoio, um suporte. Eu tenho a terapia, tenho a minha meditação e tenho o Ho'oponopono. Você precisa encontrar uma forma de dar uma destravada. Dá para fazer sozinho? Dá. Se não for alguma coisa muito crônica, que está prejudicando muito a sua vida, dá. E aí, o terceiro passo que eu considero o mais fundamental de ser feito. Pega um projeto que está na sua gaveta para destravar, tá? O ano passado, quando deu novembro, eu falei, chega, Kátia, não dá mais para você ficar estudando horas e horas e horas, ficar criando treinamentos no PowerPoint, ficar treinando esses treinamentos em aulas online gratuitas e o pessoal admira, gosta, chama no direct, fala que você ajudou muito. Gente, eu faço atendimento diário para 3, 4 pessoas. E aí essas pessoas, elas trazem as questões, eu vou ajudando e elas conseguem o objetivo, tá? E por que eu não liberava as minhas aulas reais, aulas gravadas? Porque eu queria o melhor melhor sistema de som, o melhor banda da internet, o melhor envio de e-mails marketings automáticos. Eu estava buscando o tempo todo o melhor. Aí sabe o que eu me propus? Um desafio.
eu me coloquei numa situação de convidar amigos para a gente trabalhar durante 21 dias um desafio gratuito, tá? Para provar para mim mesma que eu não precisava de nada na perfeição para dar conta do recado, tá? E foi muito bom, porque a gente fez o desafio lá dos 21 dias totalmente assim, ó, live aqui no Instagram, tá? Isso, assim, tem aberto muito a minha mente para muitas coisas, né? Se vocês olham, ontem eu abri uma caixinha de perguntas, já vieram 6 respostas, tá? Quando eu estava com aquele medo, ninguém respondia as minhas perguntas, entendeu? E agora, assim, só de me liberar dessa perfeição, as coisas já começaram a acontecer. E hoje começou o desafio de um grupo aí, uma coisa mais estruturada. Mas o que eu estou usando? Comunidade exclusiva do Facebook, que você pode usar. Estou usando Instagram, estou usando vídeos gravados pelo Zoom para publicar no YouTube, entendeu? E tá indo, tá rolando. Eu vou agradar todo mundo? Com certeza eu não vou agradar todo mundo. Tá? Eu vou gerar inveja de outras pessoas que não conseguem tirar os seus projetos de dentro da gaveta? Vou. E vou muito mais. Porque a partir de agora, eu deixei de ser uma pessoa perfeccionista. Não sou mais perfeccionista. Tá, ainda sou um pouquinho. Porque a gente não elimina isso da vida da gente assim, como mágica, né? Mas sim, isso é possível fazer. Eu estou dando o meu exemplo, eu gosto de dar o meu exemplo para vocês, porque eu acho que a gente tem que mostrar que a vida da gente não é um Instagram, né? A gente não está aqui do outro lado com perfeição, fazendo tudo que a gente sabe, a gente erra, né? Eu crio cards que depois eu me arrependo, falo, putz, não ficou bom, não ficou legal, mas eu estou aprendendo muito com tudo isso, né? Ontem eu trabalhei o dia inteirinho, e com prazer, com alegria, com motivação, né? Se fosse no passado, eu não teria trabalhado no domingo, porque eu não estava aqui no escritório, em que eu tenho a melhor rede, em que eu tenho a melhor luz, que eu tenho a melhor som, né? Eu estava em casa, gravando os vídeos, lá o helicóptero não passa, aqui ele passa, mas gravando sem uma luz adequada, tá? Gente, o importante é a gente botar as coisas para acontecer, né? É botar as coisas para rodar, é movimento, né? É movimento, tá? Então, essa é a minha dica da Cá. Não sejam perfeccionistas. Tentem deixar a vida mais leve, como disse o Diógenes. Vamos tirar aqueles projetos de dentro da gaveta. 2021 tá aí, né? Segunda semana do ano, com tanta coisa interessante para tocar, né? Então, vamos fazer acontecer. Quer emagrecer? Começa com 1 quilo a cada 2 meses, né? Melhor 1 quilo a cada 2 meses do que você engordar 1 quilo por mês. Quer fazer uma atividade física? Bora lá, vamos fazer uma caminhada de 15 minutos diariamente. Melhor caminhar 15 minutos diariamente do que não caminhar nada durante uma semana. E assim a vida segue. Ah, mas eu não tenho tênis. Coloca uma sapatilha para fazer a caminhada. Coloca uma sandália para fazer a caminhada. Não deixe a perfeição atrapalhar a sua meta. Gente, esse helicóptero tá chato aqui. Ele deve ter tido algum problema aqui por perto e o helicóptero tá rodando. Mas é isso, essas lives são curtas, são lives de 20 a 30 minutos, que é só uma dica mesmo do que alguém me perguntou. Eu espero que você que me perguntou, que pediu que eu não falasse seu nome, você goste da resposta, e eu vou fazer como eu fiz eu vou mandar no direct para essa pessoa, para que ela possa ouvir e depois me dizer se valeu a pena. A das listas foi bem legal, eu acho que eu consegui plantar uma sementinha para a pessoa que me perguntou sobre controle. E essa também eu quero plantar uma sementinha em você para deixar de ser perfeccionista. Tudo bem? Combinado? Não esqueça, quer participar comigo na live? Só me chamar que eu te chamo aqui de segunda a sexta, às 11h30 da manhã, véspera de hora do almoço. Beijos. Tchau, Diógenes. Fique bem. Tchau, tchau.